Exercício 9. Racionalizando o denominador da fração 10 raiz quinta de 4 elevado ao quadrado, temos. O que é racionalizar? Nós temos que resolver a nossa fração, porém, o nosso denominador não pode ser raiz. Então, como que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos observar é o nosso índice e o nosso expoente. O nosso índice é 5. Nosso índice da raiz vale 5. O nosso 4 está elevado ao quadrado. Então, ficou 5 tira 2. 5 tira 2 vai dar 3. Ah, professora Lina, mas por que você achou esse número 3? Muito simples. Prestem atenção. Eu tenho que multiplicar a minha fração, tanto o meu numerador como o denominador, por uma mesma raiz. Eu não posso multiplicar o numerador por uma raiz diferente do meu denominador. Ou seja, em cima e embaixo eu tenho que multiplicar pela mesma raiz. Mas para que vai nos auxiliar aquele 3? O 3, para que eu possa aplicar a propriedade de radiciação, eu tenho que fazer o quê? Eu vou multiplicar o meu numerador e o meu denominador por uma mesma raiz. Mas qual é essa raiz? Então, olha bem, raiz quinta, ou seja, o meu índice não muda. E aqui, ao invés de colocarmos quadrado, nós vamos colocar cubo, que foi o valor que nós achamos. Então, vai ficar 4 ao cubo. Por isso que nós fizemos 5 menos 2. Ou seja, para nós acharmos qual era o expoente que eu teria que colocar na próxima raiz, ou seja, na raiz que eu estou multiplicando. Já multipliquei o denominador, agora vamos para o numerador. Ou seja, eu vou copiar igualzinho a mesma raiz. Pronto, já comecei a resolver o meu exercício. O primeiro passo é achar qual seria o valor do meu segundo expoente, ou seja, da minha segunda raiz. Achei! Agora vamos para a resolução. 10 vezes a raiz quinta de 4 ao cubo vai ficar 10 raiz quinta de 4 ao cubo. Lembrando que eu não posso multiplicar o número que está fora da raiz com o número que está dentro da raiz. Não posso, não é permitido. Então, ficou 10 raiz quinta de 4 ao cubo. E embaixo, no denominador, o que nós vamos fazer? Pela propriedade de racionalização, nós vamos fazer assim. Vamos permanecer com a mesma raiz, que no nosso caso é a raiz quinta. E vamos, olha bem, mesma base. Então, eu vou colocar 4 ao quadrado, multiplicando 4 ao cubo. Se eu estou fazendo isso pela propriedade, nós vamos fazer o quê? Vamos copiar novamente 10 raiz quinta de 4 ao cubo. Podem perceber que no numerador, eu só estou copiando o mesmo número que nós achamos desde o princípio. Aonde que eu estou mudando? No meu denominador. Porque desde o início, o meu denominador não pode ser raiz. Então, vamos lá. Pela propriedade de raiz, o que eu tenho? De radiciação, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho a mesma base. Quando é multiplicação, mesma base, eu tenho uma multiplicação, eu somo os meus expoentes. Ou seja, vai ficar raiz quinta do número 4 e nós vamos fazer o quê? Somar os expoentes. Então, vai ficar 2 mais 3. 2 mais 3. Ou seja, continuando,
vamos observar que o meu denominador está se modificando, porque nós estamos usando propriedades. Aqui eu usei propriedade com o mesmo índice. Aqui eu usei, está dentro da raiz com a mesma base. Na multiplicação, somei. Então, vocês estão vendo que aqui eu usei uma propriedade, aqui eu já usei outra. E aqui nós vamos encerrar o nosso exercício, ó. 10 raiz quinta de 4 ao cubo. Embaixo, no denominador, vai ficar raiz quinta de 4 elevado a quinta. Também utilizando a propriedade de raiz, quando o meu expoente é igual ao meu índice, expoente é igual ao índice, eu posso simplificar. 5 dividido por 5, 1. Ou seja, a raiz quinta, ela vai ser eliminada e nós vamos ficar somente com o número 4. Ou seja, 10 raiz quinta de 4 ao cubo dividido por 4. Vamos pensar, eu tenho 10 reais para dividir por 4 pessoas, então quanto vai ficar? 2,5 raiz quinta de 4 ao cubo. Ou seja, chegamos na nossa alternativa final, que é a alternativa B.